Muito bom dia, papada! Bom dia, jaconeiros! Estamos chegando com o Papo Online aqui na TV Papo Pai Bitcom. Não esqueça de curtir e compartilhar o programa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter da Bitcom TV. Estamos trabalhando neste sábado no Papo Online com as gravações e edição do Telo Gianni, o cinegrafista Leandro Moré, reportagens e produção Ivan Sgaraboto e o gestor de conteúdo Kleberson Portela. Hoje vamos conversar com um dos maiores ídolos do Esporte Clube Juventude. Então, se liga neste papo. Lauro Ferreira da Silva. O Lauro, Laurinho, Lauro Guerreiro, o Lauro do Juventude. Bom dia, Lauro. Bom dia, irmão. É um prazer estar participando contigo. Também quero dar bom dia a toda a torcida do Juventude, a toda a papada que acompanha. E já dizer para vocês que é uma honra estar participando com vocês desse momento aí de flashback. 571 jogos, é isso? Com a camisa do Juventude? Aí eu conto também o jogo dos 100 anos, né? Então deu 572, né? Ah, sim. Certo. Bom, claro que tu não lembra de todos, mas os mais importantes eu tenho a impressão que tu lembra, né? Ah, com certeza. Na verdade, assim, a gente não lembra, né, Marcos, dos detalhes. A verdade é que eu me lembro muito pouco de detalhes de jogo por causa da adrenalina, eu acho, do momento. Mas lembro, sim, lembro de cada conquista, de cada emoção que eu senti ali, tanto no Jacone, como longe do Jacone, quando a gente conquistou os títulos, né? Tu saísse lá do Alegrete Grande do Sul, para vir para Caxias do Sul, jovem, garoto, para tornar o teu sonho de jogador de futebol uma realidade. Tu imaginava que efetivamente poderia concretizar esse sonho? E da forma como foi? Não, na verdade não. Eu sempre quando vem essas lembranças de que eu saí de Alegrete, que eu tinha 15 para 16 anos quando eu vim para o Juventude, eu me lembro de quem me trouxe para cá, né? Que foi o seu Adão Pereira. Era um treinador, uma pessoa praticamente um semi-analfabeto, quando se fala de cultura, de ensino, de escolaridade, mas uma pessoa assim que realmente me ajudou muito foi falar com meu pai, com a minha mãe, né, Alegrete, me trouxe para o Ju, cuidou de mim o tempo todo que eu estava ali na concentração do Ju, os anos que ele viveu, porque ele me trouxe para cá em 90 e faleceu em 95, e sempre quando me vem esse princípio aí de quando eu comecei no futebol, sempre me vem as pessoas que foram mais marcantes para mim, ele é uma delas. Uhum. Tem outros dirigentes, técnicos, companheiros, colegas. Depois que eu cheguei no Ju, sim, né? Depois, sim, eu falo do seu Adão, eu lembro dele, porque eu sei que também muita gente vai estar acompanhando o programa de vocês e vários amigos meus, colegas que estão acompanhando, na verdade, nessa manhã, eles começaram comigo, também foram ajudados pelo seu Adão, mas teve muita gente que nos auxiliou no começo, e as amizades que eu tenho desde quando cheguei aqui, principalmente ele está aqui, que a gente acabou jogando junto, morava junto na concentração, somos vizinhos aqui em Caxias do Sul, continuamos sendo amigos, então esse tipo de pessoa a gente não esquece, mas ali dentro do Ju tem muita gente que eu sou grato. A que tu atribui, Laura, essa identidade, essa identificação com o Esporte Clube Juventude? Olha, Marcos, eu te diria que eu vejo de uma forma assim, eu não esperava chegar tão longe no futebol, e tão longe, quando eu estou falando, ser jogador de Juventude. Para mim, já foi algo muito grande na minha vida, ser um ídolo da torcida, então eu nunca sonhei com isso. Realmente nunca sonhei. Esperava ser jogador de futebol, mas não fazia nem ideia como, porque eu nasci em Alegrete. Em primeiro lugar, não tem como fugir disso. Eu não sou um cara que tem algum tipo de superstição. Eu sou um cara de fé, eu creio em Deus. Então, eu creio que algo sobrenatural aconteceu, porque a princípio, já começa quando a minha mãe ela faz aniversário no mesmo dia do Juventude. Minha mãe faz aniversário dia 29 de junho. Eu faço aniversário no mesmo dia de Caxias, eu faço aniversário no dia 20 de junho, eu nasci no dia 20 de junho. Então, uma ligação muito forte, eu creio num propósito de Deus, de eu ter vindo para essa cidade e de ter a identificação toda que eu tive nesse clube.
mas, em segundo lugar, além de todo esse elo que eu vejo de uma forma sobrenatural, tanto de eu ter nascido no dia da cidade, no aniversário da cidade, quanto a minha mãe no dia da juventude, eu creio que tem a torcida do Juventude, que me adotou, que cuidou de mim, que me deu força quando eu fui mal nos jogos, esse pessoal que está nos acompanhando agora, que é o pessoal que tem a maior responsabilidade em tudo que eu me tornei dentro de campo e no ídolo que eu fui dentro da Juventude. 94, 98, 99, os maiores títulos da história do Juventude. Aí nós podemos relacionar vice-campeonato gaúcho, foram muitas vezes, né? Outros títulos de copinha, acessos, uma série de coisas aí que... Mas 94, 98, 99, os grandes títulos que marcaram a Juventude, né? Que ratificaram a tradição e a representatividade do Juventude, não só no cenário do Rio Grande do Sul, mas no cenário nacional. Vamos relembrar um pouquinho de 94 para começar, Laura. Olha, 94 foi um ano especial para mim, né? Muito especial, aliás, porque no começo do ano o Juventude foi para a primeira Copa São Paulo, né? Em janeiro. E é a minha geração que vai para a primeira Copa São Paulo pelo Juventude, porque a Parmalat chegou no Ju, e a gente foi beneficiado com isso, foi favorecido com a nossa geração ter a oportunidade de ter feito uma Copa São Paulo muito boa na primeira participação, sendo que um dos jogos que a gente venceu foi o Corinthians no Pacaembu, com transmissão ao vivo, né, por um canal esportivo. Então, todo o Brasil viu isso, a gente foi apresentado, Juventude, a geração que vinha surgindo. A partir dali, a gente assinou contrato com o clube, a gente já começou a participar. Eu acredito que a sabedoria que aquele pessoal teve, tanto o presidente na época, que era o Marcos Cunha Lima, e todo o pessoal que trabalhava com ele, além do treinador, que era o Heron, de colocando jovens junto com um time muito experiente, um time que tinha Dorival Júnior, que tinha Galeano, que tinha Odair, que tinha César, o goleiro, mas quem acabou jogando foi Isoton, que tinha grandes nomes. E a gente ali no meio, a gente foi sobressair. O Julinho, que fez o nosso gol contra o Americano de Campos aqui em Caxias, que nos deu, o Jacone, que nos deu o acesso à Série B, à Série A do Brasileiro. Então, era um grupo muito forte, e eles tiveram a esperteza, a capacidade de, no momento, colocar muitos jovens juntos. A gente, praticamente, todo o nosso sub-20 subiu, e teve a oportunidade de, em algum momento, jogar 1, 2, 3 jogos, e eu, por Deus, assim, eu tive a grata felicidade de jogar vários jogos, sendo praticamente um 12º jogador, e tendo a oportunidade de nos 2 jogos da final, ser titular. Então, para mim, foi uma honra, um prazer, assim, e eu acho que teve muita estratégia, sabedoria, as pessoas souberam lidar com o momento dos jovens, principalmente pelo time forte que a gente tinha, e ir colocando devagar, e acabou que tinha 4, 5 jogadores que vinham da categoria de base jogando a final do Brasileiro da Série B. 1998, o Juventude quebra a hegemonia da dupla Grenal, campeão gaúcho de 98. Aliás, no primeiro jogo teve gol seu, né? Contra o Inter, na final aqui no Jacone. Esse ano é um ano especial para mim, né, 98. Eu começo o ano e eu me apresentei em janeiro no Palmeiras, num time que tinha nada mais, nada menos que o Zinho e o Alex como meia, o Paulo Nunes, centroavante, o Oséias, tinha o Roque Júnior na zaga, o Kleber. Era um time que todo mundo, o Arce na lateral direita, o Juninho na lateral esquerda, então era um time muito forte. Eu me apresentei lá. Quando chegou a fase final do gauchão aqui, como meu passe já não era mais do Ju, era da Parmalat desde o sub-20, eles só me recolocaram, tiraram de lá do Palmeiras, que eu não estava tendo muita oportunidade, me colocaram no Juventude para eu jogar as finais do campeonato. Então, eu acredito que eu peguei, a partir das oitavas de final, não lembro, mas uns 8 jogos no máximo eu joguei aqui, a gente já foi campeão gaúcho. Então, para mim, foi um momento especial. Pelo contexto da minha vida, eu tinha 24 anos, estava indo para um clube da grandeza do Palmeiras, voltei para o Juventude, aí chega numa final, a gente sai campeão, eu faço o gol no primeiro jogo da final, participei dos 3 gols nesse jogo aqui no Jacone, e ali eu acho que a minha carreira deu um salto de qualidade. Então, para mim, foi um momento muito especial.
você não era muito de fazer gols, né, na carreira, né, Lauro? Quando eu fui lançado da categoria de base, no time de cima, tanto em 93 como em 94, eu jogava, entrava mais como um meia. Eu lembro que a dupla de volante do Juventude era Galeano e Dorival Júnior. E o meia era o Giancarlo e era o Julinho. E eu entrando no lugar do Júnior, quando estava com o terceiro cartão amarelo, no lugar do Julinho, eu revezava no lugar dos quatro do meio. Mas quando eu jogava de meio, eu tinha uma condição de atuar dentro de campo, uma qualidade, e quando eu jogava de volante era outra, eu me preocupava muito mais na marcação. Como eu me fixei como um volante, eu não costumava, não era desse volante tão moderno assim, de chegar dentro da área, de chutar, de fazer gol de cabeça. Eu fiz alguns gols, né? Mas nada assim, tipo, que fosse de muita expressão. Nesse ano da final, eu estava jogando de meia, né? Era eu, Mabílio, os meias. Então, para mim, ficava mais fácil de eu ter a condição de chegar dentro da área, de eu chegar como um atacante. 1999, aí sim, né? Aí foi o top. Campeão da Copa do Brasil. E não foi simplesmente, claro que o título, né, excepcional, o clube do interior do Rio Grande do Sul, mas os adversários, a campanha daquela temporada, né, daquela competição, os adversários que o Juventude enfrentou e que eliminou, né, que ainda destacou muito mais, né, o título da Copa do Brasil de 99, Lau. É verdade. Para mim, o que eu me lembro muito de 99 é do primeiro jogo, que é em Brasília, eu não lembro o adversário, eu tô de reserva nesse jogo. Eu lembro que eu vinha de um momento muito bom no Gauchão, mas quando começa esse ano de 99 aí, eu começo no banco. Eu não estava de titular no, no, na equipe do campeonato da Copa do Brasil. E daí tô nesse jogo e eu tô no banco e eu pensando, puxa, tá muito complicado as coisas e querendo sair, sem saber se saía, se ficava, o que que acontecia na minha carreira. E a gente começou a desbancar, a partir dali a gente começou a desbancar alguns adversários grandes e eu fui entrando no time de novo. E então, para mim, foi um momento de recuperação. Depois de um momento muito bom no Gauchão, de 98, 99, começou um ano bem, bem difícil assim para mim. Mas aos pouquinhos a gente foi acertando e a gente foi derrubando. Eu me lembro que no jogo, se eu não estou enganado, ainda no jogo do Corinthians eu não era titular. A partir dali eu passei a ser titular. Eu fui começando, fui realmente me firmando no time e confirmando a minha condição de titular até chegar no jogo do Maracanã, no jogo de casa, que eu estava suspenso, mas no jogo do Maracanã, que realmente foi o auge da nossa, principalmente da minha carreira, e acredito que o momento mais alto da história do Juventude. Uhum. O que foi marcante a campanha, o título, óbvio, mas nos bastidores, internamente, o que foi marcante para ti naquela campanha lá? Eu acho que aquele time ali do Juventude, ele diz muito, assim, quando as pessoas falam, nossa, esse time ele era muito bom. Eu acho que eu joguei em alguns times melhores do que aquele time no Juventude. Acho que eu joguei em algumas equipes que tinham jogadores de melhor qualidade, que tinham jogadores mais decisivos, mas que não chegou tão longe quanto aquele time. Eu acho que aquele time tinha uma qualidade diferente dos outros, que era, lógico, é fácil da gente falar quando algo dá certo, mas eu acho que um dos fatores que fez a gente dar muito certo naquele ano foi, principalmente no primeiro semestre, tá? Principalmente falando de Copa do Brasil, foi o fato de como a gente era unido, do quanto que tinha de amizade, do quanto que tinha de respeito extra-campo, não só dentro de campo, mas assim, o nosso grupo era um grupo de realmente de amigos jogando futebol. A gente já se conhecia, já jogava há algum tempo junto, a grande maioria. A gente vinha de um momento excelente, porque a gente tinha sido campeão gaúcho um ano antes, e a gente vinha com confiança muito alta, mas, sobretudo, uma amizade muito alta dentro de campo. E eu falo isso porque esse mesmo grupo que foi campeão da Copa do Brasil, eu guardo esse sentimento de amizade que a gente tinha, de o grupo não ter racha, não ter desunião. No segundo semestre de 99, esse mesmo grupo foi muito mal, com o acréscimo de alguns jogadores melhores, foi muito mal no Campeonato Brasileiro.
Então, eu vejo que o que nos levou não é porque a gente era um grupo muito acima da média, mas a gente tinha características fundamentais em grupos vencedores. Primeiro, a amizade que a gente tinha e depois a liderança que cada um tinha e levava para dentro de campo respeitando o outro. Em 99, o jogo que tu referiu aí, que tu não lembrava, foi contra o Guará, né? Foi a abertura da competição, lá no Distrito Federal. Aí passou por... Aí teve Bahia, Fluminense, teve Inter, teve Corinthians, teve... Corinthians também? Se eu não sei, o Botafogo na grande final, né? Então, foi uma grande, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista do Juventude. Bom, e para vocês, jogadores profissionais, inclusive. Alegrias no futebol, isso é normal. E as decepções, Laura? Como é que tu conviveu com isso? Tristezas e decepções no futebol? Eu acho que eu também, nisso, eu fui um abençoado, sabe? Porque eu fui passar pelos momentos mais decepcionantes, assim, mais frustrantes no futebol, quando eu já tinha um pouco de maturidade, né? Quando eu já tinha passado de 30 anos. Então, eu já estava num outro momento da minha vida, já tinha filhos, que quer queira, quer não, isso traz um outro tipo de pensamento para a gente já se sente responsável, já não é mais só a gente pensando no que eu vou fazer, no quanto que é importante para minha parte de vaidade, de orgulho pessoal, não, mas eu já tenho família, e eu tenho filho, eu tenho que pensar em mais gente. Então, tu amadurece, tu vai amadurecendo. E, lógico, que foi muito difícil passar pelos momentos frustrantes dentro do futebol. E os principais é quando tu olha para um grupo e tu entende que, tipo, que o potencial é grande, a capacidade é grande, mas falta empenho, falta dedicação, falta pagar o preço que a entidade que tu está defendendo precisava que tu pagasse. Então, nesses momentos, assim, os momentos mais frustrantes. Eu te digo que a derrota dentro de campo, bem como a vitória, ela é só uma consequência. Ela é só uma consequência da formatação toda de um grupo, um grupo de trabalho. Citando exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo hoje, dentro de uma rede social. Cara, isso depende de todo mundo, não é algo que depende só de ti, Marcos. Se depender só de ti, tu sabe que tu vai fazer bem feito a tua parte. Mas tu tem toda uma equipe que trabalha contigo, que se um disser assim, não tô nem aí para esse grupo aí, para esse fazendo meia boca já tá bom, ano que vem eu não tô aqui mesmo, eu vou para outra, vou fazer outra coisa. É muito complicado, cara. Então, eu acho que isso é uma frustração, principalmente para mim, que eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço. E, enquanto jogador de futebol, eu fui extremamente perfeccionista. Eu não gostava de rapaz, eu não gostava apesar de tomar muito cartão, eu não gostava de tomar cartão, era uma coisa que me frustrava muito, eu sair expulso, eu ver o juiz com o braço levantado com o cartão vermelho para mim, era muito complicado. Mas eu me dedicava tanto que, apesar das frustrações, não foram poucas vezes que eu vi o juiz com o cartão vermelho levantado para mim. Sim, é isso aí. Tu encerrou a carreira em 2010 no Juventude, mas jogou mais um ano depois no Esportivo, né? E aí veio para aquele jogo festivo dos 100 anos. Na verdade, assim, Marcos, eu tenho que honrar as pessoas que confiam em mim. Então, eu joguei no Juventude até 2010 e, puxa, é onde eu gosto de dizer que eu joguei, porque foram os grandes momentos da minha carreira. Em 2011, eu joguei no Esportivo de Bento, também um lugar que me receberam muito bem, fui cuidado lá no Esportivo, mas é outro ambiente, é outro tipo de pensamento de futebol. Bom, o Juventude é diferente. Em 2013, eu ainda fui contratado por 4 meses pelo Guarani de Garibaldi. E aí que eu digo que eu tenho que honrar as pessoas, porque teve pessoas lá que me ligaram, me levaram para lá por 4 meses, eu acabei ficando uns 2, 3 meses só lá, daí nasceu a minha filha, Maria Antônia, em 2013, vai fazer 7 anos agora. Eu acabei falando assim, chega, né? Não quero mais, estou indo cada vez mais longe jogar. Os jogadores que jogam comigo geralmente são ou jogadores que estão já em final de carreira ou jogador que está começando. Dificilmente eu vou ter algo a agregar. É lógico que agregar como experiência sim, mas como dentro do campo mesmo, com o jogador de futebol, porque eu me cobro muito, sempre fui de treinar muito, eu já não conseguia, já não estava com a cabeça assim para treinar tanto como eu gostaria.
estava fazendo faculdade na época de educação física, estava cursando educação física, então o meu foco já estava mudando para outra área. Então, para mim, foi um momento, assim, decisivo e um momento que realmente eu tive que optar por parar. Vamos para o jogo rápido aqui, para nós encerrar, Lauro. Tu conseguisse tudo no futebol? Na verdade, acredito que eu consegui tudo, o mais importante. Eu não digo que eu consegui tudo no futebol, mas eu consegui o mais importante, que é respeito, que é reconhecimento e que é ter amizade de colegas de profissão. Os planos para o futuro? Cara, eu vivo um dia de cada vez, sabe? Lógico que eu projeto ainda trabalhar dentro do futebol, gosto do que eu faço, eu como preparador físico, realmente eu gosto do que eu faço, amo estar no meio do futebol, então lógico que eu penso em voltar, mas eu vivo um dia de cada vez fazendo o meu melhor, agora, aqui, amanhã, assim por diante. Como é ser ídolo do Juventude e estar na história do clube? É uma bênção, eu acho que isso eu vou definir numa palavra só, é um presente que Deus me deu. Lauro, muito obrigado pela entrevista aqui no Papo Online, obrigado pela sua atenção conosco aqui da TV Papo by Bitcom. Um abraço. Marcos, um abraço para ti, para toda a tua equipe aí, eu sei que tu não trabalha sozinho, um abraço a todos o pessoal aí da tua equipe, e que vocês continuem abençoando a vida das pessoas nesse tempo aí difícil que o povo está passando, com o trabalho de vocês que realmente, além de informar, traz entretenimento, traz cultura também, que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Muito bem, Lauro Ferreira da Silva, o Lauro Guerreiro, Lauro do Juventude, conosco aqui no Papo Online. Papos e Jaconeiros, vocês são os nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais. Aqui no Papo Online, o repórter Ivan Sgaraboto está chegando para destacar o Conselho Jovem do Juventude. Vamos lá, Ivan. O Conselho Jovem do Juventude é uma associação civil de cunho filantrópico sem fins lucrativos, fundado em 4 de dezembro de 2004. Os recursos financeiros auferidos são direcionados para as atividades que objetivam a divulgação e a conquista de novos associados e ou torcedores para a entidade Esporte Clube Juventude. E hoje vamos falar um pouco mais sobre o Conselho Jovem do Juventude com a diretora-geral, Daiane Wingart, que explica sobre as funções da entidade. Hoje em dia, o nosso objetivo principal é fazer ações sociais e assim levar o esporte como uma alternativa de vida para as pessoas que talvez se não fosse pelo Conselho Jovem, pelo Juventude, não teriam essa oportunidade de conhecer. O Conselho Jovem do Juventude possui muitas atividades especiais que promove o clube junto à comunidade, como o Natal Jaconeiro, Geração Papinho, o tradicional almoço do Conselho Jovem e o tour pelo Alfredo Jaconi. Hoje em dia a gente tem a principal atividade é o almoço do Conselho Jovem, que a gente realiza em setembro. Infelizmente esse ano não vai ter por conta da pandemia. Nós temos o Geração Papinho, que é dentro as atividades que a gente faz aqui envolve mais crianças, principalmente crianças carentes, que a gente leva escolas, casas lares para o estádio Alfredo Jaconi. Eles assistem a um jogo, ganham camisetas, ganham lanche, eles entram no campo depois, que eu acho que é a parte que todo mundo espera. Eles dão uma volta no campo. O Tour Jaconeiro a gente tem 2 modalidades, né? Durante a semana a gente faz para escolas, que daí vai 1 ou 2 conselheiros lá acompanhar. A gente faz uma visita, entra pela secretaria, vai pelo memorial, entra em campo, vai no vestiário dos jogadores, que é o que as crianças mais gostam, vai na cabine de honra, mostra, enfim, o estádio sem ser dia de jogo, sabe? Os bastidores de tudo que eles veem no dia do jogo.
E durante final de semana, geralmente a gente fazia de 15 em 15 dias, aí era um tour aberto ao público. Quem quisesse ir, ia lá, se inscrevia, e sábado de manhã a gente ia, pegava esse pessoal, a gente sugeria que eles levassem 1 quilo de alimento para a gente poder doar para alguma instituição, e a gente apresentava o estádio nos bastidores para eles. E no final do ano a gente tem o nosso Natal Jaconeiro, que já faz 4 anos que a gente faz, e cada ano está crescendo mais, que a gente leva brincadeiras para as crianças, é aberto geralmente ao público. Teve um ano aí que, como deu mais de 1.000 crianças, a gente teve que meio que limitar, mas a gente dá lanche, faz brincadeiras, eles têm pinturinha de rosto, tem aqueles brinquedos infláveis, e no final eles ganham um presente que o Papai Noel Jaconeiro traz. Atualmente, 30 pessoas integram o Conselho Jovem, que trabalham de forma voluntária e ativas nas atividades e associações desenvolvidas com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento e na divulgação da entidade do Esporte Clube Juventude, com foco na comunidade jovem e infantil. O Conselho Jovem começou em 2004 apenas como um grupo de torcedores e associados que queriam ajudar o Juventude. Então, o Juventude precisava de alguma coisa, eles iam lá e faziam. Distribuição de panfletos, venda de rifas, inúmeras coisas. E faz uns 4, 5 anos que o Conselho Jovem realmente está sendo reconhecido pelo Juventude. A gente está lá nos estatutos, a gente participa de reuniões de marketing, das reuniões do Conselho Deliberativo. Nós não podemos votar, né? Mas a gente pode ir lá, dar a nossa opinião, ser ouvido como torcedor. Então, hoje em dia nós somos em 30 pessoas. Dessas 30 são divididos em colaboradores, conselheiros e a diretoria. Os colaboradores, eles não têm obrigação de participar de reuniões nem nada, eles estão lá para ajudar. Já os conselheiros, a gente sugere que eles vão em todas as reuniões e participem da maioria das ações. Também quem é conselheiro pode participar das reuniões do deliberativo também, a gente tem essa porta aberta aí dentro do... Existem algumas regras que a gente sugere, na verdade, questão de... Um dia de jogo, por exemplo, um conselheiro não pode ficar no alambrado gritando, xingando, porque não é muito bonito, digamos, de se ver. A gente tem também uma porcentagem de reuniões que o conselheiro precisa ir, até mesmo para virar conselheiro. Neste período de pandemia da Covid-19, a entidade continua promovendo ações importantes de cunho social que mostram o quão representativo e necessário o Conselho Jovem. A gente até no começo ficou um pouco perdido, né? Porque o Conselho Jovem, ele é muito de dar abraço, de dar carinho, de dar afeto. Não só de ir lá entregar o alimento, ou enfim, doações. A gente gosta de estar junto, a gente gosta dessa troca, de conversar, de poder abraçar, de poder ouvir as histórias das pessoas com quem a gente está convivendo, enfim. E quando aconteceu essa pandemia, a gente já estava com uma agenda cheia, sabe? Para ir em hospitais, em casas lares, enfim. E de repente a gente não pôde fazer nada disso. Daí a gente pensou, o que a gente pode fazer daqui de casa para ajudar o outro? Então, a princípio, a gente começou a divulgar empresas nas nossas redes sociais, pequenas e grandes empresas. Era só mandar para nós, tem uma empresa de tal coisa, eu gostaria que vocês divulgassem, e a gente estava divulgando. E aí um dos nossos conselheiros sugeriu que a gente divulgasse vagas de empregos também. Então a gente, uma ou duas vezes por semana, a gente divulga vagas de emprego, o que muita gente está dizendo que está sendo super útil, que está dando uma repercussão muito boa. Segunda, a gente lançou uma campanha de doação de alimentos também. A gente fez um vídeo, na verdade é uma challenge solidária que a gente chama, que cada um vai recebendo um papelzinho e vai doando um alimento. É um vídeo bem legal, quem puder assistir, assista, tá lá no perfil do Conselho Jovem. Ou então, se não pode ir até lá para doar, a gente está passando nas casas buscando. O Conselho Jovem do Juventude possui mais de 15 anos de existência. Ele exerce ações muito importantes para a promoção do Esporte Clube Juventude e que possui uma grande responsabilidade ao colaborar para a construção de uma sociedade mais cidadã. É um meio onde eu posso ajudar ao próximo, mostrar o Juventude, levar o Esporte Clube Juventude para onde a gente vai, com ações sociais, juntando o que é bom para mim para o que pode ser bom para o outro, poder doar um pouco do meu tempo, que eu acho que hoje em dia a gente não faz isso, ou o mínimo possível, e o Conselho Jovem nos ajuda a fazer isso, a praticar o bem, a mostrar para todo mundo que vai dar tudo certo, vai ficar bem, até nessa coisa de pandemia aí, no final do nosso vídeo tem uma mensagem que tudo vai ficar bem, porque sim, a gente acredita que tudo vai ficar bem. Pode demorar, mas vai ficar bem. Então,
Acho que o Conselho Jovem é isso, sabe? Mostrar coisas positivas, demonstrar que a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode ajudar o próximo. Nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. Na mais sã alegria se escudam, entoando esta marcha canção. Juventude, o passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Muito obrigado, Ivan Esgaraboto, repórter da TV Papo by Bitcom, trazendo o destaque do Conselho Jovem, que é um segmento relevante do Juventude, principalmente no apoio, né, nas ideias e, quem sabe lá, né, na formação de novos dirigentes. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Nós estamos chegando ao final do Papo Online deste sábado. Estivemos trabalhando com as gravações e edição do Telo Gianni, o cinegrafista Leandro Moré, as reportagens e produção do Ivan Esgaraboto e o gestor de conteúdo Kleberson Portela. Nós voltamos no próximo sábado com Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom. Um abraço e até lá! Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que leva o